mais um programa Francamente aqui pela 810 Rádio Difusora. Tainã Franco na área até a 1 da tarde com você ao vivo e sem cores. Afinal, ao vivo e a cores só lá no YouTube, que não é ao vivo, é só cores, né? A gente tem que ir, né? Esse vídeo estará no YouTube hoje, no final da tarde, para que vocês que estão aí no carro, na fazenda, na casinha de sapé, possam ver a cara das nossas convidadas, Neuza e Mariana, hoje comigo aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E a gente vai falar um pouco sobre o cursinho Chico Poço. Foi notícia no JJ semana passada, infelizmente, né, saiu aqui uma notícia na terça-feira, 10 de setembro, sobre os criminosos que invadiram o cursinho e, além de destruir, levaram todo o equipamento, né, do cursinho, enfim. Aí a gente fez contato, acho que para contar um pouco, inclusive, da história do cursinho. Acho que a gente pode começar com isso, né? Começar contando a história do cursinho, que é um cursinho que ele é gratuito, né? Sim. Como que funciona o cursinho Chico Poço? Então, o cursinho Chico Poço é um projeto que foi desenvolvido em homenagem ao professor Chico Poço, que foi vereador em Jundiaí durante 4 legislaturas, e era político e professor, e na área da educação ele tinha sempre como foco principal a formação dos jovens e o direcionamento de carreira. E aí, quando ele faleceu em 2004, havia uma vontade de prestar homenagem a ele. Eu tenho um sobrinho que é professor e gostava muito, admirava muito o trabalho dele, é professor. Reunimos vários ex-alunos do Chico, inclusive, que ajudaram e deram força. Não, vamos montar um trabalho, e surgiu a ideia de montar um cursinho, então, que era dentro do foco que ele mais gostava, e que fosse para pessoas que não tinham condições de frequentar um cursinho remunerado, pago, né? E aí ficamos 1 ano e meio, mais ou menos, planejando, escolhendo o local. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos local, não tínhamos... Tínhamos só uma vontade, só muito boa grande vontade, isso, e muita gente boa, isso sim. Os professores que iniciaram o cursinho, muitos deles eram ex-alunos do Chico, e eram professores todos das melhores universidades. Então, a maioria dos professores muito bem formados, então, além de boa vontade, muito boa formação. Aí, íamos conseguir um local com a prefeitura, a princípio, depois, por algumas questões burocráticas, não deu certo. Aí surgiu uma ideia de uma pedagoga da própria prefeitura que disse: por que vocês não procuram os lares espíritas, que eles costumam ceder espaço para essas obras? E o Chico tinha sido, por um período, membro do conselho do Lar Anália Franco. Então, nós procuramos o Lar Anália Franco, eu e o Rafael, meu sobrinho, Rafael Belizé, que estava comigo nessa jornada. E lá as pessoas conheciam o Chico, diante do falecimento. Então, tanto o presidente da época, o seu Jairo, e a coordenadora pedagógica, a senhora Adelaide, conheciam, abriram as portas para a gente. Então, começamos a ministrar as aulas lá. Era um trabalho muito grande, além do pedagógico, nós tínhamos que adaptar o refeitório para dar aulas no local. Não tinha uma sala de aula, vocês foram adaptando o espaço para receber esses alunos. Todas as noites adaptávamos o refeitório para virar uma sala de aula. Os alunos ajudavam a arrumar, não sei se você participou dessa época. E ficamos lá vários anos, eu não vou me lembrar agora exatamente o ano, que nós mudamos para uma sede que foi cedida para a prefeitura. Acho que tem 4 anos, 3, 4 anos, que nós estamos então numa sede agora na Elias Fausto, que é uma sede cedida pela prefeitura, para que nós utilizemos aí por um período. O primeiro período de concessão vence no ano que vem, aí nós vamos renovar esse período. E lá nós também trabalhamos, os professores todos, para reformar, para ajudar a pintar. Como que se sustenta? Porque assim, os professores são voluntários, as pessoas envolvidas são voluntárias, né? Mas existe uma estrutura mínima, as pessoas não sabem, mas aí tem uma conta de luz para pagar, tem água, tem uma série de coisas. Todo mundo é voluntário, então não gasta nada. Não, mas existe uma despesa, né? Então, as despesas, elas são custeadas por doações dos próprios alunos para comprar apostilas. Eles fazem uma pequena doação mensal para custear as apostilas. Nós já tivemos vários tipos de apostila. Nesse ano nós estamos construindo apostilas que os próprios professores
colocam o material e a gente faz as cópias e distribui para o pessoal. Passamos também por via eletrônica o material, mas tem um gasto com isso para as provas, para os simulados, então tem essa doação dos alunos. E temos um projeto que a gente precisa que ele cresça muito, que é o Adote um Aluno. Então, algumas pessoas da sociedade, aí qualquer pessoa pode fazer isso, as doações são bem pequenas. Esse projeto todo do Adote um Aluno está no site, então quem... Tem um site do cursinho? Sim, sim. Já vamos fazer o pessoal entrar, fala o site. cursinhocp2.org. Tá, já vou deixar aqui no vídeo pra galera ver. A gente olha aqui porque a gente olhando pra mesa, né? Mas no vídeo vai ter um link aqui no site para as pessoas acompanharem, porque é importante esse envolvimento da sociedade, né? Porque é um trabalho prestado para a sociedade, né? E quando você fala de educação, você fala de saúde, de segurança pública, você fala de uma série de outras coisas que são conversas transversais ali na educação, né? Não dá pra gente olhar e falar, não, isso é um problema de educação. Não é um problema, não é um problema, né? É uma solução para toda a sociedade, né? Busca soluções. Quantos alunos atende hoje o cursinho? Então, nós atendemos por ano 150 alunos, é o número de vagas que nós temos, entram 120 no início e no meio do ano tem alguma evasão, claro, durante o ano vai ocorrendo alguma evasão. Então, no meio do ano, para não deixar desperdício de vagas, a gente faz um novo processo seletivo no meio do ano e repõe as vagas que ficaram em aberto. Acontece à noite, as aulas são à noite, são todas contraturno de trabalho, geralmente, né? Todas as noites, em horário regular de um cursinho, como se fosse um cursinho com carga horária, com as matérias todas as noites, com a grade de um cursinho regular, de todas as A partir de que idade atende? Alunos no colegial, alunos que já saíram, já concluíram o colegial, como que funciona esse cursinho? Alunos que estão cursando o terceiro ano e aqueles que já terminaram e têm desejos de ingressar numa universidade pública ou prestar o Enem para conseguir alguma bolsa. Então são esses alunos. E os alunos têm que estar matriculados em escolas públicas, por exemplo? Alunos vindo de escola pública, de escola particular não? Isso, existem alguns critérios sociais, justamente porque nós precisamos doar o trabalho para quem precisa. Então existem alguns critérios sociais, terem vindo de escola pública, a gente faz uma avaliação da renda familiar, tem um processo aí seletivo que une uma avaliação de conteúdo. A gente está até reavaliando esse processo todo, mas ele ainda funciona assim. É uma prova de seleção e uma avaliação social. Um trabalho seríssimo que já acontece há bastante tempo, né, gente? Sim, ó, temos aqui o livro dos 10 anos. Ah, eu tenho o livro de 10 anos, deixa eu ver na minha mão. É uma edição caseira também, porque também não tínhamos dinheiro, foi uma edição feita de forma caseira, mas que é um orgulho pra gente. E hoje já estamos no 13º ano de cursinho, atuação. Vamos lá, vou chamar uma musiquinha, daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Neuza e com a Mariana falando um pouquinho do cursinho Chico Poço. Vamos de som. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o nosso bate-papo é sobre educação, é sobre o acesso à educação e é sobre o cursinho do professor Chico Poço, que é um trabalho social que acontece aqui na cidade e que dá oportunidade para centenas de jovens aí, né, são 150 mais ou menos por turma, acessarem, ingressarem numa faculdade. A gente sempre fala muito de educação e a gente tem uma preocupação, principalmente com a educação básica, né? Que ali a formação, as pautas estão sempre ali na formação, né? E aí a faculdade, ela sempre foi muito pouco acessível a todas as pessoas, né? E vocês têm um trabalho que vão às escolas públicas e conversam com os alunos sobre Enem, sobre faculdade, como que é isso? Exatamente. A gente tem um projeto CP na Escola, em que as escolas, principalmente as estaduais, né, nos procuram tudo para poder falar um pouquinho sobre como é a vida na universidade, né? Quais os meios que os alunos podem acessar para entrar na faculdade. Um deles hoje é o Enem. Então a gente explica como funciona a prova do Enem, como ela pode ser utilizada tanto para questões de bolsa como para a Uni, e também para entrar nas universidades federais, né? Hoje é a principal porta de entrada nas universidades federais.
é o Enem através do SISU. E a gente faz esse trabalho com os alunos, principalmente os do ensino médio, né, de segundo, terceiro ano, fazendo um bate-papo, né, para explicar direitinho como funciona, para mostrar quais os projetos que existem dentro de uma universidade, quais as possibilidades que eles encontram. E mostrar que eles têm o direito de chegar até lá, eles Exatamente. podem estar lá, não é proibido, né? Eles têm esse poder. Tem esse poder, exato. Que é uma via para eles, né, Uhum. de total direito que eles têm de entrar e de, né, participar dessa democratização do ensino, que é uma das missões do cursinho. Né? Uhum. Porque quando a gente pensa em ensino superior, parece uma coisa tão inacessível para uma grande parte da sociedade. E quando a gente fala de universidades estaduais ou federais também, ali tem um abismo muito grande, porque a gente vê, né, que na prática quem ocupa essas vagas são pessoas que fizeram bons cursinhos, tiveram um bom preparo no colegial, e essa não é a realidade de, sei lá, 90% dos alunos, né? Não tem um número 90%, gente, tem que estar aí, não anota não. Não anota não. Muitos dos nossos alunos são os primeiros das famílias a entrarem para uma universidade. Muitos deles. Eles dão esse depoimento pra gente, olha, eu vou ser o primeiro da família a entrar para uma universidade. Ingressar. Aí depois já temos muitos fazendo mestrado, fazendo doutorado, seguiram a via fora de Jundiaí, fora do Brasil, já temos pessoas profissionais que fizeram cursinho com a gente e estão fora do Brasil, então é pra gente muito gratificante, muito né? Porque a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu fiz faculdade, eu me formei, sei lá, em 2003, faz um tempo, foi nessa era pré-internet. Antigamente você, né, não tinha essa coisa de jogar no Google e pesquisar todas as oportunidades que o mundo podia te dar. O caminho acadêmico mesmo, ele era muito limitado a algumas pessoas, né? Ele não era, mesmo eu que estudei em Jundiaí, fiz faculdade particular, eu não tive acesso à informação de que a carreira acadêmica é uma carreira. Sim. Você não tem esse acesso, né? Sim. E hoje acho que até por conta desse momento que a gente vive, né, de corte de bolsas e tal, essas coisas estão sendo debatidas, né? A importância da academia no nosso dia a dia e dessa produção científica, né? Com certeza. Então os alunos em todos os níveis. Sim, sim. A importância desse. E a gente, nesse sentido, para divulgar também todas essas possibilidades, a gente faz anualmente uma feira de profissões, que é o CPVest. Importantíssimo também, né? Não basta querer ingressar na faculdade, tem que saber o que é fazer. Exatamente. Então, todos os anos a gente realiza, esse ano foi agora em julho, normalmente fazíamos em agosto, setembro, mais próximo dos vestibulares, mas coincidia com outros eventos, fizemos em julho. E a gente conta nesses eventos com a participação de muitos profissionais aqui da cidade que vêm para dar os seus depoimentos e conversar com os alunos, justamente para explicar como é que as suas profissões funcionam na prática, né? Isso, e para que eles possam fazer a escolha. Então é um evento que lota todos os anos, alunos do nosso cursinho e de outras escolas, o evento é aberto. Geralmente onde acontece? Porque imagino que deve ter muita gente indo a eventos como esse, né? Deve ser um calendário muito amplo, assim, o dia, né? Sim, o dia todo, sempre aos sábados. Fazíamos no Lar Anália Franco, que dávamos aulas lá e tinha espaço para isso. E mais recentemente, já acho que nos 3 últimos anos, no Siqueira. O Colégio Siqueira cedeu pra gente também o espaço. Eles têm um espaço externo de uma área aqui aberta para os alunos, e ali a gente disponibiliza as mesas, cadeiras, e também realizamos algumas palestras de orientação vocacional, do conteúdo do CP na escola, ali no evento, para as pessoas entenderem que elas têm todas as possibilidades. E que elas podem ter acesso a isso, né? Não é proibido, não tem que sair da escola e trabalhar, porque o que acontece com muita gente é isso, inclusive há uma evasão escolar muito grande por conta de pessoas que têm que trabalhar para o sustento da família, enfim, né? A gente tem aí dezenas de vidas, de construções familiares, né? E cada um com a sua peculiaridade ali. Mas uma coisa muito incomum é isso, né? Abandonar os estudos para trabalhar, né? Sim, eles pensam que o mundo deles é esse. E a gente esclarece que não é. Que eles podem ter acesso ao mundo bem mais aberto, bem mais amplo, né? Que legal. As atividades, eu estava vendo aqui no livro, que são o livro de 10 anos, tem um livro aqui que elas trouxeram.
com vários depoimentos, né? Depoimentos de ex-alunos, de professores, né? do cursinho, e muitas fotos, né? Eu vi aqui que também tem uma movimentação fora as aulas, né? Sim. E fora a feira, existe uma movimentação muito grande do cursinho, né? Evento cultural, que eu ia falar agora, que tem palco, tem evento cultural. Esse evento cultural é muito legal, porque além de promover a cultura, a gente arrecada alguns valores para a manutenção do CP. Aqui tem até um cartaz Adote um Aluno aqui, de esse é o projeto projeto de divulgação. que eu mencionei. Quem tiver interesse no site tem as informações, as contribuições são básicas, bem pequenas, então é bem possível contribuir. Que é importante falar para a população isso, né? Que ela pode participar da vida da cidade, né? Por outros caminhos, né? Eu falo que não adianta só você ir lá na Câmara, a gente tem que lutar por políticas públicas, claro, que eu acho que isso que move a cidade, mas também a gente tem que olhar para as coisas que estão acontecendo e participar, né? É uma contribuição social das pessoas. Exato, né? Exato. E as pessoas, eu sempre falo aqui que a gente tem a facilidade, às vezes, de estar de carro e fechar o vidro do carro e não olhar o mundo lá fora, né? Mas quantas coisas acontecem e um pequeno gesto nosso, né? Uma contribuição que de repente é tipo, sei lá, teu bar de sexta-feira, né? Sim. Você pode mudar a vida transformar a vida de uma pessoa, né? Sim, nossa, contribui, e toda a contribuição é muito bem-vinda. De empresas, inclusive, por exemplo, segurança. A gente precisa hoje de alguma empresa que nos forneça a gente vai falar disso, a gente vai falar disso, do que aconteceu. Do que aconteceu. E não só por conta do que aconteceu, que graças a Deus foi num momento que não tinha ninguém ali, Sim. mas e na saída das aulas, todas as noites. É um momento que existe risco também ali, então a gente precisa muito de alguma empresa que se disponibilize a nos fornecer algum suporte nesse sentido de segurança, né? Eu vou chamar mais uma musiquinha aqui e a gente volta falando. Eu queria, né, começar o programa falando um pouco do cursinho, que é quem atende, para aí a gente entrar nessa notícia triste, né? Foi amplamente divulgada. Mas a gente vai falar sobre isso. Vamos chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta com a Neuza e com a Mariana aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos falar. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre o cursinho Professor Chico Poço, que é um cursinho que acontece tem uma trajetória linda aí, são 13 anos, né? Tem um livro de 10 anos aqui, que eu estou em mãos contando um pouquinho dessa história, onde não é só a doação do dinheiro, né? Acontece uma doação pessoal, uma doação de conhecimento muito grande, já que inclusive os professores todos são voluntários, né? E ex-alunos voltando, enfim, uma história linda que acontece aqui na cidade de Jundiaí. Como a gente abriu hoje o programa falando que rolou ali um furto, né? Dentro do curso não tinha ninguém, né? Não, foi um domingo, arrombaram e quando nós percebemos, na segunda pela manhã, que percebemos. Fomos contabilizar os prejuízos. Exato. A gente estava falando aqui sobre a segurança, né? Como é importante agora olhar para esse lado da segurança, porque já se tinha uma preocupação com as pessoas que saem do cursinho à noite, vão tomar ônibus ou vão tomar pé. Existe essa preocupação, não adianta a gente fingir que está tudo bem, está tranquilo na segurança pública da cidade, porque não está. E eu sempre falo, ainda mais mulheres, né? Ainda mais mulheres. Então, houve esse furto no cursinho, roubaram equipamentos, coisas de uso, né? Para as aulas. Lembrando que é um cursinho, ele funciona, é uma ONG, né, que faz essas aulas, elas não têm dinheiro, não é uma coisa com fins lucrativos. E então o que tinha lá, o que foi roubado, o que foi furtado, na verdade, foram coisas de utilidade do dia a dia, né? Então, o laptop do professor, microfone, dois projetores. E vocês recuperaram isso já? Já conseguiram em doações isso de volta? Então, acho que cabe aqui um agradecimento público a todas as pessoas que se mobilizaram e foi muito rápido. Logo em seguida, as pessoas começaram a ligar, a mandar mensagens para a gente através das redes sociais, se comprometendo em realizar doações, ou em dinheiro, ou em equipamentos. Então, já recuperamos até um pouco mais do que nos foi doado.
Então vamos agora direcionar para o uso do cursinho e, eventualmente, se alguma coisa estiver além das nossas necessidades, nós vamos direcionar para outros cursinhos populares daqui da cidade também. Existem outros aqui em Jundiaí, sem ser o Chico Poço? Sim, só pra gente ter uma ideia. Alguns cursinhos da rede Emancipa, inclusive, né? Em Jundiaí, nas cidades vizinhas, Itupeva também, né? A gente tem o Olga Benário, que se solidarizou com a gente rapidamente, fazendo uma nota de repúdio. E foi muito bom contar com esse apoio desses outros cursinhos populares. Essa rede mesmo, essa né? Essa é uma rede do bem, né? Que imediatamente eles já mandaram mensagens oferecendo ajuda. Muitos cursinhos, tanto de Jundiaí quanto de fora de Jundiaí. A gente agradece imensamente cada cursinho, cada pessoa e cada empresa que se solidarizou com a gente nesse momento. Hoje as doações acontecem de pessoas físicas e jurídicas, né? Hoje só pessoas físicas. Só pessoas físicas? Nós estamos aí num processo de avaliação para mudar essa designação de ONG para OCIP, para justamente viabilizar que as empresas façam doações e possam abater dos seus impostos, né? Então aí a gente espera que possa até eliminar essa necessidade da doação dos alunos. Então a grande meta é essa. Que os alunos não tenham custo nenhum. Eles não tenham nenhum custo. Porque alguns deles têm dificuldade até para pagar o transporte para ir até lá. E se esse aluno chegar e falar com a gente, ele não tem que fazer a doação mensal, não é nada obrigatório ali. Se o aluno chegar e conversar com a gente, olha, eu queria frequentar, mas eu não tenho condição de fazer essa doação para as apostilas, por exemplo. Os professores vão avaliar, os coordenadores, a situação, então não é obrigatório. Mas a doação é necessária, porque senão não funciona. Sim, tem que manter. Mas a gente gostaria de eliminar essa doação para todos. Então, para isso, a gente precisa ampliar um pouco a receita. Claro. Me conta uma coisa, você falou, atende 150 alunos. Quantos professores? Tem uma grade curricular que é cumprida? É uma grade... Como que funciona? É uma grade do MEC? É uma grade... Respeita toda a grade oficial, todas as matérias oficiais. Nós temos em torno de 60 voluntários hoje, entre professores, colaboradores, pessoas que auxiliam em outras atividades que não exatamente as aulas, mas a grande maioria são os professores, que se dividem entre as aulas e as atividades administrativas. Agora pela manhã mesmo estávamos lá, porque recebemos os profissionais que iam fazer a correção das calhas, porque no verão teve goteira no final do ano passado, no verão passado. Então estamos nos preparando para não ter goteira na sala. Fazer uma verão. Prevenção ali, porque na época de chuvas é mais sofrido mesmo. Né? Então estávamos lá, então a gente se divide para cobrir todas as necessidades. A manutenção do prédio também fica por conta do prédio, do local onde está, fica por conta do cursinho, sim. Né? Isso é importante falar para o pessoal que está ouvindo também, para entender. A gente falou dos custos de manutenção, né? Não é só, não, precisa de uma faxina aqui, precisa pintar uma parede aqui. É um conjunto de coisas, é uma calha, né? Você vai pensar no planejamento, cada detalhe ali do prédio, né? Ano passado nós precisamos fazer uma reforma um pouco maior para atender as necessidades do Corpo de Bombeiros, inclusive, de acessibilidade. Então nós fizemos um crowdfunding. E não havia outra forma de conseguir verba. E conseguimos. Não foi além do que gostaríamos de fazer, foi o mínimo, mas que foi possível para conseguir as certificações dos bombeiros e as condições de acessibilidade. Que é necessário, né? Depois do que aconteceu, principalmente depois da tragédia que aconteceu em Santa Maria, né? Os espaços têm que estarem adequados aí para que não tenha nenhum tipo de risco, né? Mas ali foi muito legal também, porque conseguimos doações suficientes para fazer as obras básicas, pelo menos. Né? E hoje, você falou, são 60 voluntários ali, entre professores, coordenadores, enfim. Se tem alguém nos ouvindo aí, um professor, e quiser ser voluntário, como que funciona isso? Para quem quiser dar aula, qual que é o caminho? Então a pessoa pode entrar em contato diretamente com o cursinho. Esse ano nós mudamos um pouquinho só a maneira de acolher os novos voluntários, então a cada 3 meses a gente faz uma ação que nós divulgamos, né, para a população, aquela pessoa que quer ser voluntária do cursinho, tem um dia específico para ir lá conhecer, né, onde a gente explica como funciona o projeto.
E é interessante que o cursinho ele é feito de outros profissionais, né? O foco é a educação, então sim, tem os professores que se voluntariam, mas a gente precisa de pessoas da área da comunicação, da área da engenharia, nós temos voluntários da contabilidade, do direito. Então, todas as frentes mesmo, né? Funcionando como uma instituição mesmo, uma empresa, né? Então não necessariamente, né, são para a área da educação. Então aquele profissional que está nos ouvindo agora e se sente à vontade para participar do projeto, só entrar em contato, que a gente entra em contato pelo site, pelas redes sociais. E que é importante, assim, a primeira coisa que tem que ter em mente é que tem que ter ali uma disciplina, né? Não adianta se emocionar e ficar uma semana e, né? Isso aconteceu um pouco, né? A gente já teve algumas situações de o profissional chegar, fica uma semana, um mês, e depois acho que talvez não tenha tempo, não sei. Mas a grande maioria tem gente lá que está desde o início. Alguns já saíram, porque também mudaram de cidade, enfim, tem as circunstâncias, mas deram sua contribuição. Mas temos pessoas lá desde o início. Então é realmente louvável. E os que entram e saem, à medida do possível, óbvio. Sim. Dá o que pode. Dá o que pode, pode. A Mari foi aluna do cursinho. Fui aluna em 2012, em 2013. Ingressei na faculdade durante 4 anos, 5 anos. E retornei para o cursinho para contribuir com aquilo. Tudo que o cursinho me ajudou durante esse tempo, né? É bem importante essa contribuição. Foi uma maneira que eu encontrei de devolver para a sociedade aquilo que você recebeu, que eu recebi. Né? Mas não só eu, nós temos cerca, acho que não sei se dizer, quase metade dos professores hoje são ex-alunos do cursinho. Né? A nossa presidente do cursinho foi uma ex-aluna e hoje ela é presidente do cursinho. Então isso é um jeito que nós temos de retribuir também. A gente sempre reforça a importância dessa ação para os próprios alunos durante as aulas, né, de que muitos entrarão na universidade, mas que devolver isso para a sociedade de uma forma positiva é bem importante também. E aí a gente descobriu que a gente abriu uma outra frente de doação também, que é a de formação de jovens professores. Que legal! Sim, isso foi por acaso, né? No começo a gente não pensou nisso, a gente pensou só em preparar os alunos para o vestibular. De repente, alguns jovens professores nunca tinham dado aula e queriam dar aula lá para doar o seu trabalho. E ainda não eram ex-alunos. E aí a gente começou a perceber que ali a gente formava jovens professores também. Eles começavam a ter experiência, aprender com os professores mais antigos, que participavam das aulas para dar as dicas, enfim. E hoje, muitos professores que foram contratados nas escolas regulares de Jundiaí, até nas particulares, inclusive, vieram da experiência do cursinho Chico Poço. Que maravilhoso! Então, é uma outra frente que se abriu de um trabalho muito importante também. Mari mesmo é uma que agora está desenvolvendo uma experiência ali para depois ir para o mercado. Muito bom, gente, muito bom. Vamos chamar mais uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente já volta aqui com a Neuza e com a Mari falando sobre o cursinho Chico Poço. Vamos ao som. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando do cursinho Chico Poço, que passou aí por um momento um pouco difícil, mas há males que vem para bem, né? A sociedade se engajou aí nessa recuperação, porque não é só cuidar do espaço, é cuidar dos alunos todos, né, que são beneficiados pelo projeto. A gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho sobre o engajamento dos alunos, eles são bem engajados, né? Você falou que em torno de 130, 150 alunos, mais ou menos, né? E a evasão é muito grande ou a maioria consegue chegar até o final do ano? Varia de um ano para o outro. Este ano, especialmente, a evasão está bem pequena. Então, no meio do ano, a gente só disponibilizou 20 vagas, porque eram 20 vagas que tínhamos resultantes da evasão do início do primeiro semestre, né? Em alguns anos ela é um pouco maior, mas aí a gente repõe mais vagas no segundo, justamente para não deixar nada em desperdício. Não perder essas vagas, né? Isso. E tem um engajamento grande, inclusive, da família dos alunos, vocês estavam comentando aqui, né? A família também se envolve, né? Tem alguns pais de alunos, né, que
conhecem a causa, conhecem o cursinho e ajuda no que é preciso. Às vezes num reparo, um conserto de alguma coisa, tá ali. Assim como os próprios alunos que ajudam na limpeza do cursinho. Isso é legal também, né? Os alunos ajudam, tem uma consciência do coletivo, né? Isso, uma instituição orgânica, né? Ela funciona em todas as suas partes e com engajamento não só de voluntários, mas também dos próprios alunos, que colaboram da maneira que eles podem e sempre de uma forma muito positiva para nós. Sim. Vocês falaram que teve um alagamento no início do ano e os alunos ajudaram a arrumar tudo. É, alagamento não de baixo para cima, de cima para baixo, porque a goteira. Chovia no cursinho. Chuvas muito fortes e o telhado sem manutenção, então a gente depois providenciou, mas naquele momento foi preciso todo mundo. Força-tarefa mesmo, né, dos antes alunos. de iniciar a aula, a aula começa às 7 horas, então só começou a aula depois que a gente pegou no rodo e tirou a água do cursinho, então agora sim, agora a gente pode ter aula. Né? Só lembrando que as atividades nunca param no cursinho, né? Como não parou diante da tragédia, na própria segunda-feira teve aula. A gente faz o possível para não parar as nossas atividades e tem que pegar em rodo, a gente vai pegar em rodo e assim vai. E vai todo mundo junto, né? Porque é por um bem maior, né? Que é o coletivo. E eles reconhecem isso porque uma coisa interessante de dizer é o respeito que eles têm pelos professores. É óbvio que tem exceções, mas quando a gente vê o que acontece em várias escolas regulares, ali não acontece. O respeito pelos professores é muito grande, é muito manifestado, né? Também porque ali ele está indo por opção, ele escolheu, né? Ele fez uma escolha para a vida, né? Não é uma escolha de estudar, simplesmente frequentar um cursinho, é uma escolha de dar um rumo, um outro caminho para a vida. Então acho que isso também traz uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade, né? O sentimento de pertencimento. Exato, sentimento. O que se perde às vezes na escola, né? Às vezes no ensino tradicional, né? Termina no nono ano, vai pro colegial, é uma coisa meio obrigatória, isso, automático e tal. Que legal, meninas. Recados para as pessoas, todas as atividades, tem corujão, tem plantão de dúvida antes das aulas, é isso. E tem o corujão. Corujão uma vez ao ano, é uma aula de uma noite inteira, onde vários professores se reúnem e fazem, além de um evento prazeroso, gostoso, de integração, eles levam conteúdos também, juntam matérias com assuntos que têm a ver com várias matérias, fazem aulas na madrugada toda. Normalmente acontece em julho, então aquele frio, todo mundo com cobertor nas costas, participando das aulas, mas isso que é gostoso. Aí depois faz um café da manhã e todo mundo toma o café da manhã ali. Vira a noite, que balada, hein, gente? Tem um apoio psicológico, que é importante falar. Legal. Temos uma psicóloga, que é uma voluntária também, que faz um apoio psicológico em todas as situações que requerem, seja individualmente, orientando os alunos que procuram, e a orientação vocacional. Então ela coordena aí um trabalho bem interessante de suporte psicológico, emocional para os alunos. Que é importante também, né? A gente fala de educação, mas a gente está falando de seres humanos acima de tudo, né? E de uma faixa da população que é bastante sofrida, porque tem muitas dificuldades. Então, as questões bem trabalhadas, elas podem ser bem encaminhadas. Sim. A gente está falando também de um grupo, né, que se prepara para o vestibular, então já carrega toda essa já tem todo esse peso, esse estresse. Daí tem outro evento, que é o Vamos Aê. Todo ano, daqui a pouco vai acontecer o Vamos Aê, que é um evento que a gente faz nas vésperas do vestibular, que é um evento motivacional. O Vamos Aê, porque um dos professores dizia, vamos aê, pessoal, vamos aê, pessoal. Então o evento é o Vamos Aê. A gente reúne também os professores, os alunos todos, eles levam mensagens, vídeos de estímulo e de motivação para que eles vão ao vestibular e se apresentem da melhor forma possível. Porque é exaustivo o vestibular, vamos combinar que são umas horinhas ali tensas, né? Ali você mais no final de semana, né? Prova, então às vezes 2, 3 finais de semana seguidos que eles... Precisa estar com a cabeça boa, né? Precisa buscar essa... Não adianta todo o conhecimento se você não tem um emocional que te coloque num lugar que você consiga responder as coisas todas. Então são muitas atividades em paralela, muitas nem imaginava, olha só. Além das aulas, que já são muito. Sim. Mas é um conteúdo de
muito grande que é doado realmente pelos voluntários a esses alunos. E eles dizem, esses voluntários, muitos deles, eu já ouvi essa frase, de que, olha, eles dão aula o dia inteiro, saem cansados das escolas onde eles dão aula, mas de que o local de onde eles saem com mais bem-estar é Com mais energia, né? nas aulas do Chico Poço à noite. Legal, que maravilha. Gente, acessa lá o site. cursinhocp2.org. Lá você encontra as informações do Adote um Aluno, as formas de doação, né, tanto o boleto quanto o cartão de crédito, que é melhor, sobre o cursinho, sobre os eventos que o cursinho oferece, todo o histórico, e também sobre o processo seletivo, né? A gente está aí quase já terminando o ano, né? Daqui a pouco a gente começa o novo processo seletivo para as vagas de 2020, então é bom sempre estar atento ao site, as datas de inscrição e quais os procedimentos certinho. Legal, meninas. Nossa, obrigada pela participação. É tão engrandecedor, assim, a gente estar num espaço e ouvir tantas coisas incríveis que acontecem na cidade. Às vezes a gente foca só nas coisas ruins que estão acontecendo e reclama, e às vezes a gente perde esse tempo que a gente poderia estar, em vez de estar compartilhando coisas que a gente não concorda, a gente poderia estar compartilhando e ajudando esses outros movimentos que acontecem, e a gente às vezes esquece de olhar para isso e agradecer por todas as coisas que acontecem, né? Eu agradeço vocês pela presença, E nós agradecemos o espaço, a oportunidade. Muito obrigada aqui, espaço aberto, sempre que precisarem desse espaço aqui na rádio, um espaço no YouTube, que hoje vai para o YouTube esse vídeo. Contem comigo e precisar, estamos aqui. Combinado? Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns aos alunos do cursinho, não faltem nas aulas. Estudem pro Enem. Estudem pro Enem. Gente, pensa que loucura, na minha época não tinha Enem. Na minha época, eu sou muito velha. Eu vou fazer um cursinho, prestar um Enem pra tirar isso da minha ficha, né? Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Acompanhe pelas redes sociais, vai lá no YouTube, /Taina Franco. Tem todas as entrevistas, já são mais de 100, quase 150 entrevistas já aqui. Olha, em 6 meses, estamos bem, né? Bastante. Você 4 meses? 4 meses de Geleia. Tem lá a carinha do nosso Geleia, ó. Mostra a carinha. Muito bem, Geleia. Obrigada pela trilha sonora de hoje. E é isso, gente. Fiquem bem, estudem pro Enem e bebam água. Beijo, tchau.